Ô glórias, que a paz esteja no coração, família mais do que abençoada. Chegou um momento também, mais um momento para falar um pouquinho mais da nossa história. Eu tô aqui com minha princesa do meu lado hoje, toda bonita, toda galanteadora. Nossa, hoje foi bonito. Hoje ele até se ajoelhou e me pediu em casamento de novo, gente. Paz, Senhor. Renovar os tudo votos, bom? né? Primeiro tem que cumprimentar, né? A paz, tudo bom? Mas hoje ele, nossa, deu uma ajoelhada aqui e me pediu em casamento de novo. E aí, aceito ou não aceito? Depois vocês comentam aí embaixo e me ajudam. Os comentários positivos. Aceita. Só para mais 50 anos só. Mãe, eu já aceitei, né? Não tem volta, né? Não tem jeito. E aí, meu amor, o que Tudo nós bom, vamos minha falar princesa? hoje? Hoje a gente vai comentar um pouquinho aí das aventuras de nossas conversões, né? Isso. A aventura das nossas conversões. Aquela coisa, aperta o cinto. Aperta o cinto que o piloto sumiu. E vamos que vamos, porque foi muita aventura, né? Foi muita aventura, Parecia uma montanha-russa de verdade, né? Parecia. Nossa. É uma montanha-russa porque hoje, o que a gente vê, né? Não existe uma regra do certo e do errado. Tudo se mistura e cada um fala uma coisa. E para você que é novo, nova, tá começando a caminhar, você vê que é tudo desregrado, é tudo confuso. E cada um fala uma coisa e a gente acaba não tendo as bases. Aí a gente Acho que esse é o ponto, né? É. A pessoa, eu tenho dó. Não, é difícil. Da pessoa que se converte, porque assim, se a gente de quem quer se converter, né? É, porque se a gente cai na mão errada e a gente caiu em várias... A gente tinha tudo pra não estar nem na igreja. A probabilidade de a pessoa se afastar dos caminhos é enorme, né? Por isso que o mundo hoje de desviado é muito maior, né? A quantidade de desviada é muito maior do que aqueles que estão na igreja, porque as pessoas têm muito também que entrar em métodos, não é nem desviado, porque nunca se chegaram a Cristo, né? Se afastaram de homens e de mulheres. Mas em alguns pontos, se a gente parar para pensar, como é que a pessoa vai se achegar a Cristo em algumas situações, por exemplo, até as que a gente viveu, se a pessoa não conhece Cristo e ela cai no caminho errado? Então, isso é uma preocupação muito grande com a pessoa que quer ir para os caminhos de Jesus verdadeiro, porque é difícil encontrar o caminho certo, e aí só o Espírito de Deus mesmo para ajudar a pessoa a se encontrar, né? E tudo isso faz a falta de temor, porque assim, é um equilíbrio. Quando você está no mundo, você vê as regras, elas são ditadas certinhas, tanto é que todo mundo segue as regras. Toda adolescência, a regra vai ser ditada, bebida, cigarro, droga, prostituição. Você vê que todo adolescente segue. E uma hora ou outra vai acabar caindo nesse sistema. Nesse momento em que tem que escolher. Né? Escolher. Aí você tem o crime organizado. E o crime é organizado. Você vai entrar no crime, é organizado, a estrutura é essa, a regra é essa. Se você quer sair é isso. Se errar, faz isso. Se fizer coisa errada, o preço a pagar é esse. Mas quando você fala, não de Jesus Cristo, tá? Não de Jesus Cristo. Quando você fala das pessoas que querem dizer que estão te apresentando Jesus para você se converter, aí, meu irmão, é desesperador. Isso eu tô falando de 20 anos atrás. E de lá para cá, as coisas, infelizmente, pioraram milhões de vezes. Verdade. Ficaram milhões de vezes pior. Por quê? Quando a gente começou a querer buscar Jesus, a se converter, o que aconteceu? Você vai se envolver com pessoas. Sim. Porque, geralmente, você vai fumar, você vai ter que andar com alguém que fuma. Você vai beber, alguém que tem experiência, você vai andar com né? quem tem experiência, da bebida. Você vai usar droga, alguém que tem experiência. Sabe usar, sabe fazer, sabe enrolar maconha, bater a cocaína, sabe onde compra. Você tem que ter... E quando você começa a querer buscar Jesus, você imagina que aquelas pessoas são as pessoas experientes, né? E que elas vão te conduzir para o caminho certo para chegar a Cristo. Mas quando você começa a andar com as pessoas, você vê que nem elas se achegaram a Cristo. Elas não têm nem elas se chegaram a Deus, quanto mais ser um GPS, uma referência para gente, para guiar alguém para Cristo. Então, o que acontece, nós passamos por muita dificuldade no começo. O que acontece é assim, você começa a caminhar e aí as pessoas começam a te convidar. Na nossa época, era uma moda ir nas campanhas nos lares, né? Campanha nos lares, era moda naquela Então, as época. pessoas convidavam, a gente ia, né? Então, teoricamente, seria um momento de você ir lá no lar da pessoa, para abençoar o lar da pessoa, para fazer uma oração, para todos se reunirem, louvar e tudo mais. Mas, infelizmente, não era isso que acontecia. Eram dias, né, de campanha às vezes. 7 quinta-feira, 7 domingo, 21 a quinta, 21 domingo, aquela coisa montada que você sabe que é tudo montado. E
não lembro de nenhuma delas chegar até o fim. 3, 4 Já começava a confusão, confusão. começava a briga, começavam as intrigas. E quando a gente começou a servir a Deus, né? A gente imaginava que teria que ter uma mudança, teria que ser diferente, as coisas não seriam igual. A gente tinha aquela convivência e aquela vida do mundo. Mas quando a gente começou a lhe deparar com as pessoas, não vou generalizar, não vou dizer todas, né? Mas foram raras as pessoas que nós encontramos centradas mesmo, que estavam em Cristo e falou, vem que o caminho é esse. Né? Foram raras. Aí a gente começou a prestar atenção que aquelas pessoas, elas, não vou dizer que eram piores que nós do mundo, mas elas viviam no mesmo equilíbrio. Viviam no mundo, né? Não tinha uma mudança, uma transformação. Não tinha mudança, não tinha transformação. Só tinha o nome, né? Era o cigarro santo, a cocaína santa, a cerveja santa, o sexo santo, a mentira santa. Só mudava o nome, mas como se tivesse uma autorização de uma santidade sobre aquilo. E a gente passou por muita dificuldade. Por quê? Eu tive problema na própria igreja, que eu fui congregar, que eu fui tentar conhecer Jesus, buscar Jesus. A gente teve problema por causa das discussões, né? Das encrencas que tinham na própria liderança. Por quê? Cada um tem uma visão, cada um fala, mas isso é o maior erro da igreja. Não a igreja de Cristo, dessa igreja que está no Brasil e no mundo. É o maior erro do ser humano. As pessoas, elas com a internet, piorou porque elas falam assim, qual é a sua opinião? Sim. A nossa opinião é uma, então vamos lá, qual é a sua opinião? Legal, a minha opinião é essa, tal, mas qual que nós vamos obedecer? O que a Bíblia diz. Sim. Aí é o problema. Então, qual é a sua opinião? O que nós vamos obedecer? A opinião. A Bíblia não entra mais. Não tem. A Bíblia não tem mais peso. A Bíblia não tem mais valor. E a gente, quando chegou na igreja, a gente colocou no coração assim, nós vamos servir. Então, a gente se alegrava de arrumar a igreja, de receber ajeitar as pessoas. Tudo. E a gente percebia que a gente fazia as coisas um pouco diferente do que os outros faziam, né? A gente fazia com amor, a gente fazia por vontade, a gente fazia porque gostava, a gente queria. Era melhor, não é isso. A gente não sabia, a gente estava começando. Só que assim, as pessoas, a gente incomodava, né? Porque a gente estava lá dando amor para as pessoas, a gente zelava pela igreja. Tudo que a gente fazia, sempre tinha alguém ali do lado olhando, parecia que a gente estava fazendo demais, né? E a gente simplesmente achava que estava fazendo o mínimo, porque a gente deixava o trabalho, às vezes, mais cedo. A gente chegava mais cedo, limpava, arrumava. Igreja em outra cidade, né? A gente tinha que viajar para ir para a igreja, para ajudar lá na igreja que estava começando. E a gente se dispunha realmente, a gente chegava, limpava o chão, limpava as cadeiras. E quando o povo ia chegar, a gente tinha o hábito de ficar na porta recebendo o povo. Conversando. Isso não foi ensinado pra gente, né? Vai lá e fica. Pelo contrário. Era uma voluntariedade nossa, né? E as outras pessoas, elas não faziam isso, né? Então a gente já começou a sentir ali uma certa barreira, uma né? resistência, vamos dizer assim, né? Uma resistência. O que acontece? A pessoa que faz as coisas mal feitas, ela só vai ser destacada, né? E vai vir à tona que ela tá fazendo mal feito quando aparece alguém que começa a fazer bem feito. Enquanto não aparecer alguém que começa a fazer bem feito, o mal feito é o suficiente, tá bom demais, né? É que nem a comida. Você fala assim, nossa, que arroz gostoso, até alguém fazer um arroz melhor ainda. Você fala, nossa, eu pensei que aquele arroz era bom. Verdade. Esse aqui é melhor. Então, a gente teve esse conflito. Por quê? A gente queria estar na igreja e fazer bem feito, porque eu já tinha saído das drogas, sim, da bebida, né? Das brigas, a gente já tinha ajeitado. Então a gente tinha aquela gratidão de dividir esse Jesus, esse Deus para todo mundo. Eu lembro até uma feita, a gente estava numa igreja em Atibaia, né? Na cidade de Atibaia, a gente morava em Atibaia, a gente construiu uma casa lá e a gente estava na igreja. E aí acabou o culto, tudo, né? E o pastor da igreja, que era um pastor auxiliar, tá? Ele falou assim, vamos lá na casa do irmão tal, né? Lá na empresa do irmão tal fazer uma oração. Acabou o culto, vamos lá. Eu falei, legal, vamos lá, né? E aí a gente já estava na igreja, estava caminhando. Já fazia um tempo. Já tinha Deus já estava ali, né? Usando na intimidade, usando na palavra, no conhecimento. A gente já tinha passado um processo, né? Já a gente volta um pouquinho para trás, que lembrou agora. E aí a gente foi na casa lá, na empresa desse irmão. Sim. Aí juntou lá eu, o pastor, o irmão, a esposa do irmão, mais alguns irmãos da igreja e tal. E eu tava vendo a loja do irmão lá, os móveis que ele vendia, tudo legal, tava vendo. E o pastor lá, Deus manda falar vitória, Deus manda falar bênção, Deus manda falar ouro, prata, Deus manda dizer que vai prosperar, tal, não sei o quê. E eu só quieto lá no canto, né? E aí, tô lá no meu canto, Deus falou, ó, presta atenção no que ele tá falando. Aí eu comecei a prestar atenção, Deus falou, ó, vou te usar já já. E aí eu tô lá quieto no meu canto, né? E aí o irmão, que tava recebendo as profecias de bênção, de vitória, de ouro, de prata, me chamou. Falou, Alessandro, vem cá. O que foi?
E aí, o que Deus mostra para você? Vamos fazer uma oração aqui. Eu falei, vamos orar. Aí começamos a orar na empresa, aquela coisa toda, né? Que era o nicho do momento, orar na casa, orar no lar, orar na empresa. A gente começou a fazer uma oração ali. E aí ele falou, Deus falou alguma coisa? Eu falei, Deus falou sim, ó. Deus falou o seguinte. Primeiramente, Deus não está alegre com você. Você está fazendo um monte de coisa errada. Você tem parente seu passando necessidade. Você é uma pessoa que esnoba os seus parentes. Você está com um problema com a sua filha e você não está estendendo as mãos. E muitas coisas que você conquistou aqui foi de maneira errada. Você prejudicou muitas pessoas para ter o que você tem hoje. E Deus não está feliz com você e não vai te prosperar, não. Você vai perder tudo que você tem. Imagina a repercussão disso depois. Tudo isso, né? Eu falando na simplicidade, depois que eu fui cair a ficha que estava tudo contra o que o pastor tinha falado. E aí virou aquele alvoroço, a gente foi embora, né? Vamos para casa, aí eu tô lá, trabalhando na empresa, toca o telefone, o pastor principal querendo falar comigo. E aí eu fui lá, falei, pô, pastor, o que aconteceu? Tudo bom? Como é que tá o senhor? Não, o que aconteceu lá ontem, lá na casa da empresa do meu? Eu falei, não aconteceu nada, pastor. Deus falou lá com ele lá, tal, né? Falou comigo, tal. Falou com ele, falou... Tadinho, mal sabia o que... Maior inocência. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você não tinha um pastor lá? O auxiliar não tava lá? Eu falei, não, ele é pastor, eu não sou. É que o irmão pediu oração. Orei, não pode orar? E aí Deus falou, eu passei pro irmão lá o que Deus falou. Não, que não sei o quê. E você já tinha autorização do pastor pra orar, né? Já tinha, o pastor, né, líder, já tinha me autorizado. Falei, pastor, o senhor me autorizou a orar pelas pessoas? E Deus falou com a pessoa lá. Não, porque não pode fazer assim, porque o pastor auxiliar ficou nervoso, ficou doido, que não sei o quê. Tá proibido você de ir pra igreja de Atibaia. Você não vai mais, você acredita? Você acha? Me proibiu. Aí depois eu tô na igreja, encontrei o pastor, esse auxiliar, falou, aí, você não tem medo de morrer não? Quem que você pensa que é? Chega aqui, já vai apavorando, falando. Você não tem medo de morrer não? Bicho pegar pro seu lado? Eu falei, peraí, eu acabei de me converter, eu vim da malandragem, pastor, não vem com essa não. Eu tô me convertendo agora, pra mim descarregar desse tamanco aqui, é isso. Ali, meu irmão, nós fomos proibidos de ir pra igreja. Foi verdade. A gente foi proibido de ir pra igreja, não podia mais ir pra igreja, a gente foi proibido. E aí eu fui pra casa, já foi um dos primeiros choques, né? E um parênteses, né? Não que a gente esteja falando de si, nossa, vocês também se acham, não é isso? Não. Presta atenção. A gente nunca foi desobediente ao pastor. A gente se temeu a Deus, né? E a gente nunca foi soberbo, eu sei, você não sabe. Pelo contrário, eu acho que... Eu fui inocente. Foi. Eu fui ingênuo, eu fui ingênuo. Falar. A gente foi muito inocente, muito sabe? Ingênuo. A gente não tinha noção de quantas cobras existiam no meio do evangelho. E aí, isso foi os choques que a gente tomava, porque era surreal. Cada boa ação que a gente fazia, né? Era uma pedrada. Vinha uma tempestade em cima. E a gente fazia a boa ação porque a gente queria ser grato a Deus e compartilhar com as pessoas esse Deus que estava nos ajudando. E ali a gente tomou muita pedrada. E aí eu fui para casa, passou a empresa, passou uns 30 dias, né? Aí o que acontece? Tô lá, trabalhando, né, na empresa lá, e aí a secretária falou, ó, tem um rapaz aí de Atibaia, nome tal, não vou falar o nome dele, né? Quer falar com o senhor. Aí eu falei, pronto, é o irmão lá que Deus trouxe a revelação. Agora vai. Falei, agora vai. Eu tô proibido de ir pra igreja, já tava meio desanimado já. Aí eu falei, rapaz, irmão, para entrar e tal. Aí ele entrou e falou, ó, Alessandro, preciso falar com você. Eu falei, irmão, senta aí, pode falar. Você não foi mais pra igreja? Eu falei, o pastor me proibiu de ir pra igreja. Eu proibi de ir lá pra Atibaia, não posso mais lá. E aí, fiquei quieto, falei, o que eu posso te ajudar, irmão? Ele falou, ó, pastor Alessandro, eu vim aqui falar com você porque vou dizer pra você. Eu tô na igreja há anos. Na igreja de Atibaia, eu que pago aluguel, pago água, eu pago tudo, eu que tenho, eu fiz tudo lá. Né? Sou empresário. Né? Toda hora tem revelação. Eu falei, isso aí é normal, né, irmão? Paciência. Ele falou, mas nunca ninguém me revelou a verdade do jeito que Deus te usou pra me revelar. Tremendo aquele dia. Aí aquele dia, o meu chão voltou. É verdade. Eu falei, o que você tá dizendo? Ele falou assim, você foi o único, até hoje, que Deus te usou pra falar a minha verdade, o meu... O povo pode falar, o alvoroço, o rolo que deu na igreja lá, mas você foi usado por Deus e falou a minha vida. É verdade, foi tremendo aquele dia. E naquele dia, né, ele me chamou pra ser sócio, montar a empresa, ir andar comigo. Mas tinha muito isso também, né, antigamente. Tinha, as pessoas queriam, tipo assim, vamos se unir, vamos montar os negócios, vamos fazer, vai dar certo, vai abençoar, vai vitória. Não é esse vitória, o intuito, né? Não, o intuito é a gente ir na igreja, a gente não tá aqui pra esse tipo de propósito, né? Então a gente também ficava meio perdido, assim, porque a gente recebia convite para ser sócio, convite para fazer tudo. Tudo. Aí falava, não, mas a gente tá só frequentando a igreja, né? E crescendo na fé, na espiritualidade, pensando, né? E a gente não pôde nunca mais, a gente morava em Atibaia e não podia congregar na igreja de Atibaia, tinha que vir para São Paulo,
E aí começou as altos e baixos, que ela falou as né? campanhas nos lares, né? Que a gente ia no começo, que aquele tempo era o auge, né? Sim. Aí a filha do fulano que pegou, ficou com o ciclano, o cara que pegou a filha da fulana. O outro que sumiu com as folhas de cheque da roubaram da outra. bolsa da irmã, que não sei o quê. Aí que o outro que fez o carnê da Casa Bahia não pagou. Eu falei, meu Deus, que confusão é essa? Que povo é esse? Pois é. Gente é essa? E aí a confusão, discussão, começava a campanha no lar, de repente, não tem mais a campanha, por quê? Porque a dona da casa brigou com a irmã, saíram na vassourada, foi as duas pra delegacia. Eu falei, meu Deus. Aonde que a gente tá se enfiando? Né? Toda hora que reunia o povo, era só pra confusão, só contenda. E a gente não só tá desunião. falando de um povo. Não. Tá? Porque a gente passou por várias Várias. situações. Né? Então a gente rodou. A gente foi vendo. Não, peraí, isso aí não tá certo. Aí a gente se afastava porque via que realmente aquilo não tava de acordo, né? Como ele falou, o povo vivia da forma do mundo. Por mais que a gente né? não conhecia a Bíblia, a gente tava entendendo que aquilo não era real, não não. podia ser. Porque não tinha mudança, era a mesma coisa, só mudava o nome das pessoas, de pecador, de ímpio para crente, mas as atitudes, as palavras, o pensamento, era até pior. E você pensa que isso mudou depois que a gente fundou o ministério? Não. Pelo contrário, lembra aquele dia do grupo de louvor? Lembro. Que levou todas as coisas embora? A gente, Deus falou pra gente, né, e chegou no momento, a gente... Deus falou, agora você vai fundar o ministério, que a gente começou, depois com o tempo, foi passando, Deus foi aperfeiçoando. A gente vai contando mais detalhes sobre esses Aí pontos. comecei a pregar a palavra, Deus começou a me usar, e eu era chamado para pregar uma vez só, depois não chamavam mais, né? Nem queria mais a gente na igreja. A gente pregava a palavra, que a gente prega hoje. E aí a gente começou a prestar atenção no conflito. Aí Deus falou, vou pôr um ministério na sua mão, porque aí você vai pregar e ninguém vai estar acima de você para poder te proibir a pregação e a palavra. Proibir de frequentar a igreja. De frequentar a igreja, proibir de frequentar a igreja. E aí a gente gente começou ali, na verdade começou na empresa, a gente combinava com os funcionários. Um ponto de pregação. Ponto de pregação, pregava para os funcionários, pregava para os parentes, a gente queria falar de Deus para todo mundo, né? Como até hoje. E aí a gente começou, aquele ponto de pregação, começou a desenvolver, e aí veio um casal, lembra? Um casal, né? Pessoas mais velhas, né? Não, porque a gente achava que, nossa, esse pessoal é mais velho. Mais velho, mais tem maduro, experiência com Deus. Né? Olha, eles vão fazer a obra aí, porque a gente não sabe fazer um monte de coisa, estamos aprendendo, né? Olha a nossa ingenuidade. Aí não, que a gente vai louvar, tal. Aí ele trouxe o equipamento de som que ele tinha, caixa de som, tudo. Eu não entendia dessas coisas ainda, né? A gente era novo, cru, a gente amadureceu bastante. Aí montou o som lá, tá lá, e todo culto louvava, tudo, né? E de repente a gente chega num dia de culto, cadê o som? Cadê os irmãos? Cadê tudo? Sumiu o som da igreja. A gente chega na igreja, não tem nada. Não tem microfone, não tem caixa de som, não tem aparelho, não tem nada, sumiu tudo. E o culto daqui ia começar daí uma horinha, Uma horinha, né? Aí eu falei, meu Deus. Aí catei o carro, fui lá correndo atrás do irmão lá. Falei, irmão, o que aconteceu? Tá? O equipamento é meu. Eu falei, não, é seu. Você tá perguntando o que você tirou, né? Aconteceu, né? O que aconteceu? Tem culto hoje, daqui a pouco. Tem culto hoje, já, tá? Ele falou, não, aqui eu e minha esposa a gente orou, né? E Deus falou pra gente que a gente foi levantado pra pregar pra multidão, pra fazer fama, e a gente não foi levantado pra pregar em igrejinha, pra louvar em igrejinha, não, nós somos levantados pra louvar pra multidão. Nossa. Então a gente não vai ficar mais lá, porque lá é uma igrejinha, e a gente vai procurar uma igreja grande pra louvar pra multidão. Se louvar, não sei, até hoje não ficaram famosos, não sei quem é. Tem um grupo aí com... Aí, voltei todo borocochô, sem som, sem nada, o povo na igreja, falei, e a agora, gente assim, e agora, o que nós vamos fazer, né? Aí ainda bem que a gente tinha um aparelho de som em casa, 3 em 1. Era meio forte que esse daqui, ele, olha, quando fala pra comprar aparelho de som pra pôr em casa, vou te falar, viu? Qualquer dia eu vou mandar umas fotos do aparelho que ele já teve, com 7 caixas enormes. A gente tinha um aparelho que até que tinha uma potência boa, né? Então, vamos levar o aparelho Vamos levar pra igreja lá. E a gente levou o aparelho, aí tocamos o playback, ninguém sabia nem louvar, nem nada. E aí a gente improvisou, expliquei pros irmãos lá. E aí a gente começou e foi essa jornada. Aí começamos o ponto de pregação. Aí esse mesmo pastor, né, que nos expulsou lá da igreja de Atibaia, começou a ajudar a gente no ponto de pregação, tudo. Foi, pastor, legal, vamos ajudar, o senhor soma com a gente também, né? Tá vindo vidas, pessoas e tal, né? Era longe da onde era a igreja, num bairro diferente, né? E aí começou aquela projeção, aí começou a vir desenvolver. Começou a encher. Começou a encher, começou a trazer as vidas. Não cabia as pessoas que a gente mudou uma parte da empresa, que era na empresa, né? Num salão que a gente tinha. Aí a gente fez uma reforma lá, mudou, né? Pra ceder o espaço para a igreja, para poder... Isso um pouquinho antes dele estar à frente do ministério. E aí a gente mudou, fez uma reforma e o negócio estava enchendo lá, cheio de vida, né? E aí a gente sentou lá com o pastor, conversou, o pastor começou a ajudar, trouxe um grupo de louvor lá da outra igreja e tal, começou
E aí, como era dentro da empresa, era um ponto de pregação ainda, né? Aí ele falou, nós vamos ministrar dízimo, oferta, vamos fazer isso, aquilo. Eu falei, pastor, não paga aluguel, não paga água, nem luz, nem nada, né? Um ponto de pregação. Não precisa por enquanto, deixa o povo vir. Aí depois a gente vai para um salão, isso. Aí a gente tá... Pra que eu fui falar isso? A gente não tinha noção dessa parte financeira também. A gente não tinha noção dessa violência, né? E aí eu tô lá, no domingo eu sou convocado para ir para a igreja sede. E aí eu chego lá na igreja sede, tá um pastor, tá uma pastora, né? Sim. Junto com o marido dela, que era da policial da rota, né? Que tempo a rota era temível, destemida, né? Temível, né? Temível. E aí sentamos lá, pastor presidente, a pastora, não sei o quê. Cheguei, sentei, a pastora vira pra mim, você é um ladrão, você é um bandido, você é um pilantra. Falei, ó, pastora, baixa a tua bola aí. Eu tava me convertendo, gente. E quem conhece meu passado sabe que eu também não era flor que se cheira. Falei, tô marido da rota, mas bala derruba ele também. O que a senhora tá achando que a senhora é o quê? E eles nem sabiam o que estava acontecendo, nem né? Chega lá, chamou ele de ladrão. De bandido, de pilantra. Nem sabia o que tá roubando a benção de todo mundo, tá? Aí o marido dela olhou com aquela cara. Eu falei, você é policial, te respeito, mas peraí, aqui é falta... Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Aí o pastor, eu não tava junto com você. Aí o pastor, não sei o quê. E eu lá, aquela povo me atacando e tal. Falei, mas o que aconteceu? Eu falei, pastor, não vai nem falar com a senhora. Eu vou falar com o pastor. Pastor, o senhor é o presidente, o que está acontecendo? Por que eu sou ladrão, tô roubando a benção? Não, porque você não quer ministrar o dízimo lá, num ponto de pregação e tal. Eu falei, não é que eu não quero. É um ponto de pregação, não precisa pagar aluguel, nem água, nem luz, tá começando agora. Quando for para um salão, aí o senhor prega direitinho, eu tô pagando tudo lá, eu gosto, eu quero fazer... Aí a pastora, não, tá vendo que você é ladrão, que tem ministradismo, que só você dizimar a benção é sua, você rouba a benção de todo mundo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Que pensamento, olha isso. Que pensamento é esse? Eu falei, tá bom, vocês querem fazer, vocês fazem, você acha melhor? Não, nós temos que fazer, tem que arrecadar, nós estabelecemos um valor, tem que tirar um valor X, se não tirar, tem que fechar porque não vai pra frente, que se não der lucro. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ver uma outra face do cristão, uma outra face do dinheiro, uma outra face muito complicada, né? Aí eu peguei e falei pra ela, vocês acham que vocês vão fazer o que vocês acham melhor? Tudo bem, não tem problema nenhum, eu vou orar também, né? E ver, pastor, eu falei, eu não vou nem falar com a senhora, que eu baixei o nível também, eu tava me convertendo. Falei, a senhora também é burro mandado, filho, bicho mandado também, eu vou falar com o chefe aqui, com o líder, não quero nem conversa com a senhora, não. Aí o marido dela olhou pra mim e falou, não tô desrespeitando o senhor não, o senhor é policial lá fora, aqui o senhor não é. Então a gente já era meio encrenqueiro, eu era encrenqueiro, eu era da briga, da confusão, era bobo. E a gente tava se convertendo, eu um pouquinho mais, eu ia voar no pescoço da mulher. Então tudo aquilo culminou pra gente não poder. Aí eu fui embora, cheguei em casa murcho, antes não tinha nem ficado no culto. Mas aquele dia lá foi engraçado, né? Pra você ver como que a gente passou situações extremas. Ele tava lá na reunião, eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu tava em casa, de repente... começou os vizinhos tacar tijolada na nossa casa. Apedrejamento, né? Apedrejamento na minha casa. A gente tinha um culto de pregação, ponto de pregação, a vizinha era só misericórdia. Eu fiquei aterrorizada, as janelas quebrando, aquele monte de pedra voando. As vizinhas. Minha sogra morava embaixo, né? E eu... Dona Cláudia, o que tá acontecendo, meu Deus? Aí começamos lá a chorar, desesperado, começamos a orar, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E a gente estava com as crianças lá em casa, né? Aí as crianças entraram correndo, desesperadas, com os olhos desse tamanho. A minha casa era toda de frente pro quintal da vizinha lá, né? Tinha tudo de vidro, a empresa e a igreja no meio, mas do lado, assim, tinha umas vizinhas que eram meio malucas da cabeça, né? As vinham atormentando a gente cada igreja. Era terrível. E aí, os vidros quebrando e a gente não tinha onde se esconder, porque as janelas estavam todas assim de frente. Tudo de vidro, e tudo. Aí a gente correu pra sala, que era o único lugar que não tinha janela de frente pra elas. Daqui a pouco eu olho no portão, as mulheres tudo lá no portão com gritando, facão, um pedaço de pau, brigando, que elas já tinham um histórico ali na região. Elas problemáticas. Quem morava ali no Jaçanã deve conhecer as vizinhas ali que a gente tinha da igreja. Então, aquilo tudo acontecendo. Aí eu mandei mensagem, não lembro se era bip, se era celular, era bip ainda, na época, né? Pra ele vir pra casa correndo e mal sabia que ele estava sendo apedrejado. Apedrejado na igreja também. Foi incrível. Aí ele chegou em casa, polícia na porta, né? Que eu chamei a polícia. Aí fui descobrir depois que acontece. As crianças que estavam na nossa igreja, parece que jogaram uma pedra, uma manga, pedra, né? Uma manga, alguma coisa que eles jogaram e caiu na vizinha. E aí, nossa, virou um terror aquilo. Aí, polícia na porta, ele chegou, o que tá acontecendo? Falei, acabei de falar com o policial lá, que chamou uma rota pra cá, pra nós já. E
aí, graças a Deus, ele conseguiu conversar com as meninas, que engraçado, né? Elas ouviam ele, com ele não brigavam, né? Acalmou, essa acalmada. Aí se acalmaram, tudo, aí foi embora. E aí depois a gente chega no dia do culto, cadê todo mundo de novo, né? Eu cheguei, falei, expliquei pra ela, falei, pô, acabei de ser expulso da igreja de novo, sei lá, confusão que aconteceu lá e tal. Aí eu falei pro pastor, tal, aí acabou tudo. Aí quando chega no dia do culto, né, passou domingo, vou dormir, nem fui pra igreja, expulso. Aí chegou no dia do culto, cadê? Cadê todo mundo? Não apareceu ninguém. Apareceu as vidas, mas não apareceu ninguém. O irmão que pregava, o pastor, o louvor, né? Aí entrei em contato e falei, poxa, mas tá quase na hora do culto. Ó, o pastor lá passou a regra, falou pra ninguém vir, que você que se vire sozinho aí. Nossa. Isso que é incrível. Aí é desesperador essas coisas, sabia? A gente já passou por essa situação outras vezes, até depois não é isolado não é isolado não. E até depois do ministério formado, né? As pessoas abandonam as vidas. Vidas. Tô nem aí. Tô nem aí. Larga as vidas lá. E aí a gente se viu mais uma vez com as vidas na mão, passando por mais um desafio, não tinha pastor, não tinha louvor, não tinha mais nada. Subiu todo mundo. Falei, mas pastor, o que aconteceu? Não, aquele dia lá você falou, a pastora falou, não sei o quê, o marido dela, o pastor presidente resolveu, não vai mais ajudar, ninguém vai mais aí, e se for, vai expulsar da igreja também. Aí não apareceu ninguém. Ninguém. Obedece mais a homem que a Deus. Mas se eles tinham um motivo deles, paciência, né? A gente estava começando a caminhar, começando a desenvolver. E aí nós começamos a atrapalhar, a fazer a obra lá, pregar sozinho lá, fizemos uma oração. Uma oração aquele dia, explicamos, ó, abandonaram nós, vamos fazer uma oração mais aqui. Mais uma vez o aparelho de som, né? O aparelho de som levaram de novo. Corre e pega o aparelho de som lá. Aí naquele dia eu fiquei nervoso, na semana eu fui lá na Santa Figênia comprar um. Falei, quero ver o povo levar o aparelho de som. Então, tudo isso a gente passou. E o problema maior nosso foi o seguinte, né? Não só isso, como depois tivemos uma facção no ministério também, que nós vamos falar mais pra frente, né? O que aconteceu? Depois, com o tempo, a gente entendeu. A maior ingenuidade nossa foi assim. A gente sabe que tem pessoas que se convertem de verdade. E tem pessoas que nunca se converteram e não vão se converter. Isso é fato, é o verdadeiro joio. E é a maioria. E o que aconteceu? A gente acreditou, eu acreditei, ela acreditou, que todo mundo seria igual a nós. Inocência, pureza, né? Não tinha mais maldade, não tinha mais raiva, ódio, não tinha briga, a gente dava vida, a gente ajudava as pessoas, a gente fazia com amor, a gente ia lá no Parque Novo Mundo, comprava saco de batata, saco de cenoura, montava as feirinhas, levava lá nas comunidades. A gente falou, poxa vida, a gente encontrou Deus, encontrou uma coisa diferente, uma coisa legal, vamos ajudar. Então a gente imaginou que todo mundo era igual a nós. Sim. Só que não, a gente caiu no meio da malandragem, da máfia, daquele povo já calejado, cauterizado, um tirando proveito do outro, tirando a oportunidade do outro. Então isso foi um choque de realidade. A gente imaginava que a igreja ia ser toda assim, santa, pura, todo mundo no mesmo coração. Todo mundo querendo ajudar as dividir, pessoas, compartilhar, né? Não ia haver maldade. Quando a gente foi se dar por conta, a maioria estava lá por interesse para arrancar um teco e não para ajudar. Isso foi a maior decepção nossa. E a gente também foi muito, vou usar um termo aqui, abusado, né? Fomos. Porque como a gente tinha esse coração de entregar, de doar, de fazer mesmo. Arrancar até o couro. Graças a Deus, na época a gente tinha recurso. Tinha recurso, tinha condições. O povo, se pudesse, arrancava mesmo o couro. Quantas vezes a gente abriu o próprio armário, que quando a gente tinha condições, a gente ia lá, fazia as feirinhas, comprava um monte de cesta básica. A gente vivia no mercado comprando as promoções de arroz para montar cesta básica. Nos sopões, então a gente sempre teve essa disposição. E quando as pessoas chegavam ali, a gente não tinha abrido o armário e dava. Né? E a gente faz isso até hoje. Só que as pessoas, a gente começou a ver que fala, poxa, a ingratidão desse povo. Quantas vezes a gente foi levar a cesta básica na casa da pessoa e pedir para a pessoa, pode vir aqui pegar, porque a gente está no carro, não vai deixar o carro, às vezes não tem lugar para parar. Traz aqui para mim. Vai buscar a cesta lá na empresa, né? A gente montou uma cesta. Não, traz aqui pra mim. Fala, peraí, mas as pessoas... Além de dar, tinha que levar na casa, pôr no prato, fazer comida e mastigar ainda. Assim, deixar... isso. Então a gente começou a perceber que, não tô dizendo que é geral, tá? Não é, tinha muitas pessoas boas que a gente... Por isso que a gente continua hoje no caminho, continua né? firme por as pessoas firmes, né? Sim. E a gente passou as campanhas nos lares, era uma loucura, era uma carnalidade terrível, era um monte de revelação falsa, um monte de mentira, um monte de enganação. Era querendo pegar a mulher do outro, a filha do outro, o dinheiro, era cheque sem fundo, era calote, era cheque sumia, dinheiro na carteira. Era uma coisa assustadora, né? O monte, então, que aí começamos naquela época, né? Aí vamos pro monte, começamos a ir pro monte.
E eu subia no monte. Passar a madrugada toda em oração. Oração no monte. Passando frio. São fome, Paulo, a gente em Guarulhos, a gente ia no monte sabe? Pipocaia lá em Guarulhos, era Porque frio, né? é uma coisa que não é fácil de fazer, subir no monte, não. Você tem que entrar no meio do matos, né? Aí você chega lá, passa a madrugada com frio. E o povo lá brincando. O povo brincando, muita bagunça, muita carnalidade. Querendo roubar meu marido. Querendo mostrar a calcinha. Olha, aquele dia foi terrível, né? Vamos comigo ali que eu vou fazer xixi. Meu Deus do céu. Mostrando a calcinha pra mim, eu falei, meu Deus do céu, tá certo, fim do mundo, que negócio é esse, né? Então, chegou uma hora que deu uma gota d'água. Eu falei, pode parar, porque eu tinha a mesma coisa. Eu ia levar o povo no monte, as meninas queriam sentar no carro comigo, sentar na frente, queria estar do meu lado, queria sentar no meu colo. Eu falei, meu Deus do céu, não era toda, mas era um movimento. Falei, meu Deus, principalmente quando eu ainda não estava firme na igreja. E muitas coisas eu ia fazia sozinho. Alguns montes eu fui junto, mas alguns eu não ia, porque eu não estava na mesma pegada que ele, né? Porque quando ele começou a caminhar, eu levei um tempo ainda para mim chegar, para mim começar a me aprofundar nessas coisas, que nem todas as campanhas eu fui. As que eu fui, eu queria não ter ido. Enfim, mas era assustador a gente ver a falta de compromisso e a brincadeira com que as pessoas lidavam com as coisas de Deus, porque você saía de casa para, por exemplo, ir no monte. A gente queria buscar Deus, a gente queria encontrar Deus. Você queria ir lá para orar, você queria ir lá para fazer alguma coisa. E as pessoas não, as pessoas ficavam conversando, ficavam perdendo tempo ali com coisas que a gente via que não eram frutíferas, né? Teve uma vez que eu tava lá, né, aí falaram do Espírito Santo, foi no começo, né? Buscar o Espírito Santo, vamos lá, vamos subir toda quarta-feira no monte, buscar o Espírito Santo. E aí eu tô lá orando, um mês já indo lá, 2 meses, 3 meses. De repente a irmã fala, olha, o Espírito Santo vinha descendo sobre você, Alessandro, e tal. Eu falei, glória a Deus. Mas aí ele viu você com medo e foi embora e voltou e não desceu sobre você. Aí aquele dia eu falei, poxa, com medo, não sei nem quem é o Espírito Santo, não tenho medo nem, né, vivia brigando com os outros. Aí como é que pode uma coisa dessa? Aí o absurdo. E aí foi o cúmulo do cúmulo, uma vez que a gente foi, eu tava com a Fiorino, né? E aí teve bastante irmãos, subiram na Fiorino. Aí eu parei a Fiorino, os irmãos foram descer, aí a irmã foi descer, o irmão falou, peraí. Aí o irmão deitou no chão, a irmã tava de saia, foi descer, passou a perna por cima dele, né? Aí ele falou, calcinha branca. Ai, você viu, tem rendinha. Aí eu falei, não, pra parar. E aquele dia pra mim foi a gota d'água. Eu falei, não, pra parar. Né? Eu falei, não dá. Aí eu comecei a ver as coisas lá no monte, os irmãos iam lá mais quase. Eu falei, não, pra parar, não dá. Eu fiquei naquele dia, orei, né? Fui lá. E depois falei para os irmãos, não vou mais. Mas ele chegou revoltado. Aí eu cheguei em casa revoltado. Falei, poxa, minha mulher tinha 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, né? Novinha lá na cama, lá, deitadinha, quentinha. Eu lá congelando no monte. Já tinha passado a luta de deixar droga, cigarro, toda a bagunça. Aí chega na igreja e começa a viver essa situação. Aí você tá lá no monte, aí o pessoal, entra no mistério. A irmã rolava lá para baixo do monte, subia com a perna machucada, olho roxo. É mistério. Eu falei, gente, que diabo é isso? Né? Hoje você tem que ter um equilíbrio muito grande, esse negócio de reteté, esse movimento, da macumbaria misturado com o evangélico. Você tem que estar muito atento espiritualmente para isso. E nós estávamos passando por tudo isso no começo. Sim. No começo, sem né? Sabedoria nenhuma, né? Sem sabedoria. Pessoas me chamando para fazer coisa errada, para dar calote, para comprar e não pagar, para dar golpe nos outros. Tudo em nome de Deus. Para montar a igreja, para ganhar dinheiro. Igreja, vamos montar a igreja. Você entra com um salão, com uma cadeira, eu prego e a gente racha o dinheiro meio a meio. Falei, meu Deus, né? Então a gente passou por tudo isso. Se for lembrar, a coisa é assustadora, né? Fomos expulsos da igreja. Foi muita coisa. E o que a gente tem que fazer agora? É você pensar aí onde você está. Porque às vezes você fala, meu Deus, eu tô vivendo tudo isso. Vivendo isso aí. E hoje tá pior, né? Tem esperança em Jesus. Tem esperança em Jesus. Olha para ele. Então, se você às vezes está vendo toda essa bagunça, está vivendo isso, ou já viveu também, e graças a Deus hoje você está firme aí com Deus, agradece. Mas se você está vivendo tudo isso, saiba que tem esperança e saiba que essas coisas não são de Deus. Não são. Não é. Então não tem que sair desse movimento de hoje, essas macumbarias, todo mundo de roupa branca rodando, é tudo coisa do diabo. Infelizmente, muitos de vocês não vão acreditar, mas espero que um dia ainda dê tempo em vida, né? Porque após a morte segue-se o juízo, que o Espírito de Deus mostre para vocês a realidade, né? Do que está passando. Então, aquilo já era difícil para nós lá atrás. Hoje piorou, né? Hoje a situação piorou, hoje é uma carnalidade, profecias, isso que eu te digo, isso que eu te falo, coisas que não são frutíferas, não edificam em nada. E a gente passou por tudo isso. Se dependesse de tudo isso, a gente não estaria. É porque a gente olhou para Cristo, a gente olhou para Deus. A gente acreditava
né? Aquela coisa, a gente acreditava, né, que tinha alguma coisa diferente, não podia ser aquilo, não podia ser aquilo. E hoje, com a experiência, a gente percebe que realmente tinha Deus na nossa vida, nos fazendo conhecer essas coisas, porque Ele Permitiu, nos né? sustentou, permitiu a gente estar nesse meio, e hoje a gente tem convicção naquilo que a gente fala. Quando a gente fala para você, isso não é de Deus, a gente, olha, passou por isso. Além de ter a testificação do Espírito, a gente sabe. Tem a experiência, né? Então, é difícil. Você que tá aí, saiba que há esperança. Participa dos comentários aí, qual foi a loucura que já... Qual a sua maior aventura? Aventura no meio do cristão. E voltando a falar, né, meu amor, não foi todo mundo. Não, infelizmente, foi uma maioria esmagadora, tá? Né? Principalmente no comecinho, foi uma maioria foi muito difícil, grande. esmagadora. A gente... depois conhecemos pessoas sérias, pessoas de coração, pessoas tementes a Deus mesmo. E Deus nos encaminhou e nos trouxe até aqui. Esse vídeo não é para julgar, para condenar, nem para ironizar ninguém. E nem ela falou, não é para dizer que nós somos os bambambãs e o povo não é. Não. A nossa Tanto que na época a gente não tinha essa ideia, essa visão. Não. É que hoje, com a experiência, a gente fala, não, realmente aquilo que a gente fazia, a gente estava fazendo certo. As pessoas que estavam fazendo errado, da maneira como não deveriam, né? As pessoas tinham que se preocupar mais com as pessoas, com as vidas, porque quantas vezes as pessoas chegam na igreja desesperadas realmente? Quantas vezes a gente viu mãe chegando, que o filho está passando por uma enfermidade, está na UTI, um marido, de suicídio, uma pessoa que sofreu um acidente. Depois a gente pode fazer um vídeo dos testemunhos também. Então a gente tem, assim, inúmeros casos e a gente vê as pessoas, não, vem cá que eu vou orar por você, olha, me ajuda a pagar esse negócio, dar esse dinheiro, fazer isso ou aquilo. E a gente fala, não é esse o propósito, não é esse o caminho. Deus, ele não cobra, Deus, ele não quer nada das pessoas. Então a gente foi vendo ao longo dessa nossa caminhada que as pessoas brincavam com a fé dos outros, e hoje brincaram com a nossa fé. Só que, graças a Deus, hoje a gente está firme, está de pé para trazer aqui para você, compartilhar as nossas experiências também, para que você não caia na mão de enganadores e ciladas da fé por aí. E se você estiver vivendo isso, saiba que chegou o momento de você abrir os seus olhos e falar. Se você já estava pensando, eu acho que isso aqui não está certo, com certeza tá aí a testificação para você. Carimbo em cima. Então, a gente, né, no que dependesse, a gente não estaria mais nem na igreja, entendeu? A gente tinha se afastado, mas como a gente teve ali o trabalhar de Deus em nossas vidas particular, né? Então isso nos fez nos apegar. E a nossa maior ingenuidade foi essa, né? A gente acreditar que todo mundo estaria na igreja, seria tudo igual, coração bom, coração puro, que a igreja seria todo santo, todo puro, e não é. A igreja tem o joio, tem o trigo, tem lugar que o número de pessoas más e ruins é muito maior do que as boas, entendeu? Então você tem que saber selecionar, filtrar. Até na sua casa você tem que saber quem você recebe, né? Não abrir a casa, porque muitas pessoas não vão lá para somar, só vão para prejudicar, olho gordo, inveja, falar mal da tua vida, te julgar. Então, tudo isso, né, nós temos que entender que no dia do juízo final vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Então essa foi a maior ingenuidade nossa, de confiar nas pessoas, né? Um dos maiores, não vou dizer erro, uma das maiores ingenuidades nossas foi confiar nas pessoas. É verdade. Nós confiamos em pessoas e fomos traídos por pessoas que nós confiamos, muitas né? vezes. Facção aí que fizeram, tentaram destruir o ministério, a gente, a nossa reputação, a nossa imagem, né? Mas como a gente, desde o começo, sempre foi apegado em Cristo, não deu certo, não conseguiram, e nós continuamos indo adiante e oramos para Deus ter misericórdia dessas almas, né? E voltem para a verdade, que se humilhem, baixem os seus egos em Cristo e peçam perdão e se consertem dos seus erros, porque as vidas que se espalharam, elas vão ser cobradas no dia do juízo final, e eu tenho certeza que esses homens e essas mulheres não têm noção na hora que tiver que prestar conta de uma vida para Jesus, ainda mais prestar conta de multidões que estão sendo espalhados por aí por causa da que estão fazendo, né? Mas isso não faz da gente o único certo, correto, o dono da razão, mas faz da gente homens e mulheres maduros e calejados de saber qual é o caminho certo e qual é o errado. E que a gente passaram pela aventura e sobreviveram. Montanha-russa para chegar aqui em nome de Jesus. É isso, meu amor? É isso aí. Meus queridos, minhas queridas, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo que a gente vai contando aos pouquinhos vamos devagarzinho as aventuras, né? Aí. E você comenta aí embaixo qual foi a sua maior aventura na fé, vamos dizer assim. Em nome de Jesus. E fala aí o que vocês querem que a gente fale também. A gente vai estar compartilhando e dividindo com vocês. Mas não desista de Jesus, não desista da palavra, não desista do evangelho. Você foi decepcionado, maltratado, humilhado, passou pela escova aí, né? Comeu o pão que o diabo amassou, desculpa a palavra como fala. Comeu o pão que o crente amassou. O pão que o crente amassou. O foco é Jesus, o foco é a igreja, o foco é Cristo, a verdade. Não desista. Como a gente não desistiu e somos felizes até hoje. Amém? Beijo no seu coração. Beijão.